Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa ter agora, já o mundo inteiro, uma redenção verdadeira e completa, definitiva. A pergunta dessa semana é: bom compartilhar? O que é compartilhar? A gente está vendo que compartilhar está ligado a mais de uma pessoa envolvidas no mesmo assunto, de uma forma com empatia, que é tão necessária nos nossos dias e vai ajudar a trazer Mashiach já. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 19, e a gente está falando sobre Rosh Hashanah. A gente está na semana do Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, é o começo do ano, que cai no próximo Shabat. Então esse assunto de compartilhar, de algum modo, está ligado justamente com o começo do ano, que está ligado com o ano inteiro que vem na sequência. Então os assuntos, os tópicos ligados a isso são a importância do grupo, da união, da relação de ganha-ganha, que é tão comum se falar isso mesmo no meio empresarial hoje em dia, né? A relação de fornecedor com cliente, de empresa com cliente, também na relação dentro da empresa, do colaborador com o chefe, e certamente nas relações pessoais de marido e mulher, filhos com os pais, e assim por diante. Deve ser uma relação em que os dois saem ganhando. A ideia de confidenciar, de poder compartilhar informação, de contar simplesmente, ter com quem falar, de divulgar, de promover, de expandir. A ideia da empatia, que a gente falou que é fundamental, dividir, mas no sentido de não de ficar com menos, mas de poder diminuir a tensão, a apreensão, a preocupação. Ao mesmo tempo também é preocupar-se num bom sentido, de estar atento ao que está acontecendo com o próximo, até mesmo com todo o grupo. A ideia de multiplicar, que através do compartilhamento a gente consegue mais sócios, mais luz, mais companheiros divulgando a mesma ideia, ideologia, e potencializar, né? Através do compartilhamento a gente dá mais potência, energia, força ao que a gente quer. Está baseado na Parashá, são duas Parashot na semana, Nitzavim é uma delas, que está ligado diretamente com Rosh Hashanah. Então fala assim no versículo: Atem Nitzavim Hayom, assim começa a Parashá, vocês estão firmes de pé hoje, Hayom, nesse dia, né? Kulchem, todos vocês, Lifnei Hashem, na frente de Hashem, Eloquechem, teu Deus. E aí fala 10 níveis do povo, Roshechem, quem são as cabeças, mais um motivo que está ligado com o Rosh Hashanah também, que é o Rosh, Shiftechem, as cabeças das tribos, Ziknechem, os anciãos, Shotrechem, assim por diante, Kol Israel. E aí fala das crianças, das mulheres, convertidos, etc. Então a gente vê, o Rebbe traz na Sihá, apontando dos sábios que identificam esse Hayom, que está ligado ao dia, é hoje, e se interpreta que esse dia, que é hoje, é Rosh Hashanah. Que a gente está justamente no Rosh Hashanah, no começo do ano, está o povo inteiro na frente de Hashem, todos os níveis do povo reunidos. Nitzavim é uma linguagem de passividade, né? Vocês estão firmes, prontos. Não é que a gente está se aprontando, que a gente está se firmando. A gente recebe essa força de cima, que vem de cima, para a gente poder estar nesse modo unido, nesse compartilhamento. Mas mesmo assim precisa do nosso esforço. Tem uma força que vem de cima, mas a gente também precisa investir na nossa parte.
é interessante que o Rebbe traz um ditado comum no Talmud, na Guemará, que a pessoa prefere uma parte sua própria, mas que foi conseguida com seu próprio esforço, do que as 9 partes que pertencem ao seu amigo. Prefere não ganhar de graça 9 partes que é do companheiro, mas aquela que sofreu, que se esforçou, que lutou para conseguir por força própria. E aí tem uma novidade aqui, no momento em que a gente consegue investir na nossa parte e mesmo assim ganhar também, receber também as 9 partes de bônus que vem do amigo. Isso está ligado com a ideia de estar firme nesse dia em Rosh Hashanah, em grupo, com compartilhamento. Porque, como a gente falou, estar em grupo ajuda a potencializar, então a gente ganha não só a nossa parte de esforço próprio com a ajuda que vem de cima, mas também a gente consegue ampliar e receber também as 9 partes do amigo que nos dá com prazer. Isso está muito ligado com coisas materiais. O Rebbe fala que estar em grupo e compartilhar através de um Nechaim, de fazer um brinde, de saudar e relaxar, estar num momento tranquilo, de paz, com os amigos, com o grupo, de ter a ideia física mesmo de, em Rosh Hashanah, a gente comer doces, comer coisas doces, a gente quer ter um ano bom, não somente bom, mas também doce, porque tudo é bom, mas a gente quer que seja doce, que seja prazeroso. E carnes gordas e coisas boas, certamente saudáveis também, mas que sejam com um prazer especial, ainda mais nesse Rosh Hashanah, que é um ano de Hakel. A gente está terminando o ano de Hakel. Quando o Rebbe falou essa sirá, estava começando um novo ano de Hakel, mas a gente está aqui também ligado com o ano de Hakel. E Rosh Hashanah também está ligado com Sukkot, porque logo depois tem Sukkot, 14, 15 dias depois, que é chamada a nossa festa, Hageinu. E quando a gente fala sobre Rosh Hashanah, a gente fala Bakese, que está oculto, Beyom Hageinu, nesse nosso dia de festa, que também é Rosh Hashanah. Mas como comumente Sukkot é que está ligado com o nome de quando se fala Hag, festa, sem acrescentar nada, é Sukkot. Então quando a gente fala Hageinu, nesse dia nosso de festa, que Rosh Hashanah também está ligado com Sukkot. Então já está embutida o prazer, a festividade, a alegria especial que tem o Sukkot em Rosh Hashanah, mas como a gente falou, Bakese, de forma oculta, Beyom Hageinu, nesse nosso dia de festa. Também tem, no Tratado de Rosh Hashanah, traz a linguagem muito usada, que fala sobre Rosh Hashanah como Ze Hayom. Esse é um dia, normalmente fala sobre dia. Rosh Hashanah é um dia, na verdade são 2 dias, mas é como se fosse um dia longo, né? 2 dias que são como se fosse um dia longo. Ze Hayom Tilat Maserha é chamado Rosh Hashanah como sendo o começo das nossas ações, que é Zikaron Yom Rishon, que é uma lembrança do primeiro dia. O primeiro dia, na verdade, foi 6 dias antes, porque Rosh Hashanah, como a gente sabe, não é a criação do mundo, que foi no dia 25 de Elul. Rosh Hashanah no dia 1º de Tishrei, que é 6 dias depois, quando nasceu o ser humano, a primeira pessoa, que é Adam, junto com Havá, Adão. Adão e Eva nasceram no 6º dia da criação. Mas esse é considerado o começo da criação, o começo das ações nossas e de Hashem através da gente, porque é quando a pessoa, a gente, pode fazer alguma coisa nesse mundo, enquanto isso o mundo está só nessa passividade. E esse dia especial está ligado com o Tzemach Tzedek, que interpreta esse verso também ligado a Rosh Hashanah, porque a gente sabe que o Tzemach Tzedek, ele tem um aniversário, ele nasceu na véspera de Rosh Hashanah, no Erev Rosh Hashanah, na noite antecedente a Rosh Hashanah. E o seu Brit Milá foi na 7ª Teshuvah, que também está ligado com Rosh Hashanah, porque os 10 dias de retorno, de arrependimento, de conexão com a Hashem profunda, está ligando Rosh Hashanah, os 2 dias, com Yom Kippur, que é o 10º dia. O Brit Milá foi nesses dias intermediários. Então a gente vê que, de 2 modos, seja no nascimento, que foi na véspera de Rosh Hashanah, como o Brit Milá, que foi nos dias sequentes, que estão ligados aos 10 dias, que engloba Rosh Hashanah. Então a gente vê uma ligação especial do Tzemach Tzedek, que é o 3º Rebbe de Chabad, de nome Rebbe Menachem Mendel.
que é até interessante também, que se a gente vai ver que, eu vou resumir, essa ideia de compartilhamento de Rosh Hashanah, de estar firmes, está muito centrado, focado no assunto de nascimento, né? No dia de Rosh Hashanah, que está chegando, que vai vir bom e doce para todos nós, se Deus quiser, está ligado com o nascimento do mundo, através do nascimento da primeira pessoa, que foi Adão e Eva, juntos, né? Está ligado ao nascimento. O Rebbe Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe, nasceu na véspera, que está ligado com o dia de Rosh Hashanah. E o Brit Milá dele, que também está ligado com o nascimento, também foi nessa época. E na noite do Erev Rosh Hashanah, quando nasceu o Tzemach Tzedek, o Alter Rebbe, que é o avô do Tzemach Tzedek, que escreveu o livro Tânia, ele falou um discurso que foram depois se tornar os 3 primeiros capítulos do Tânia, né, do livro que é a obra-prima da Hassidut, do Hassidismo, e fala o começo do Tânia fala sobre o nascimento também. Fala, inclusive, sobre a véspera do nascimento, que é a véspera do Rosh Hashanah, que foi o dia do nascimento do Tzemach Tzedek, que fala que quando a alma está para nascer, fazem um juramento com ela para que ela seja uma alma justa, um tzadik. Então, na véspera de descer a alma para esse mundo, na véspera de Rosh Hashanah, é decidido que vai ser uma alma boa. E é feito um juramento ao ponto de não poder sair, se desviar dessa qualidade. Então, a gente vê que o assunto de Rosh Hashanah está ligado com o nascimento. E antes disso, porque Adam Arishon nasceu como indivíduo, uma coisa interessante. Ele nasceu como um bando, como um grupo, como os animais, os peixes, as aves, que foi tudo grupos, inclusive vários fêmeas e machos. Adam Arishon nasceu no 6º dia, mas não era o Rosh Hashanah da criação. Quer dizer, o Adam Arishon nasceu no 6º dia, que é o Rosh Hashanah, mas esse ano, em nenhum outro dia, Rosh Hashanah pode cair na sexta-feira, no 6º dia. Por várias razões. Uma delas é que, para não repetir como foi, a única vez foi realmente no começo da criação. Mas, por outro lado, Rosh Hashanah é sempre 2 dias, mesmo em Eretz Israel, que não teria necessidade de ser 2 dias, como é nos Yamim Tovim, nos dias de festas, até se saber que era o dia certo, se comemorava, assim como hoje ainda, fora de Israel, 2 dias. Mas mesmo hoje, em Israel, é sempre 2 dias de Rosh Hashanah. Inclusive, nesse ano que o Rebbe está falando, o 2º dia caía na sexta-feira. Isso é possível que caia. O 2º dia. Então estava mais ainda ligado com o primeiro Rosh Hashanah da criação, que foi no 6º dia. E a gente viu que em Parashat Mitzrayim fala Kulchem. Kulchem são todos. Então isso é especial em Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah, que é o nascimento global, mesmo sendo de uma pessoa só, que vai conter todos os genes, os DNAs, a criação de todas as pessoas veio através de Adão e Eva. E mais aí integrando espacialmente, geograficamente, todo o mundo, incluindo Israel, que é 2 dias, que são 2 dias, diferentemente dos outros dias de festas. E a gente vê também que quando no livro Nehemia se fala sobre o Rosh Hashanah na época que Ezra e Nehemia voltaram de Bavel para construir o 2º templo, o 2º Beit HaMikdash, voltaram do exílio na Babilônia, depois de 70 anos que foi destruído o 1º templo, com toda a história de Ahasverosh, de Purim, etc. Tem no livro Nehemia falando, Vailchu Kol Ha'am, cita um Rosh Hashanah especial, que todo o povo foi comer e beber, e Lishlor Manot, e mandaram porções para os amigos, compartilharam, que eu falei que é o assunto principal ligado agora, Velasó Simcha Gdolá, e fazer uma alegria muito grande. Então a gente tem vários pontos
cardinais, pontos fundamentais para a gente entender o que está ligado com o Rosh Hashanah, que é essa alegria, essa união, esse compartilhamento de um querer o bem do outro, estar todo mundo reunido e ter essa alegria enorme. E aí fala, aqui inclusive é a matriz, é a raiz, é a origem para definir que realmente para todo mundo Rosh Hashanah tem 2 dias, porque mesmo Nehemiah e Ezra em Israel, fala aqui Bayom HaSheni, no segundo dia de Rosh Hashanah, e aí que depois, desde então, todos os dias, todos os anos, em todos os lugares do mundo, passou a ter 2 dias de Rosh Hashanah. Nesfur Ashei Avod, eles se juntaram novamente. Todos os, isso está ligado com o Nitzavim, que é essa paraxá que a gente está falando, e ligado com Rosh Hashanah, se juntaram todos os patriarcas e todos os chefes e todo o povo, junto com os Kohanim, os Levim, etc., e foram para Ezra Sofer, que ajudou na reconstrução do segundo templo, e para ouvir palavras de Torá. Então, na época de Ezra, tiveram 2 dias de Rosh Hashanah, e aí esse é o ponto que leva a gente a ter até hoje sempre 2 dias. Como a gente falou, Simcha Gdolá, porque quando se coroa, o rei tem uma grande alegria. Está falando de um rei que é de carne e osso. E aí surgem dúvidas interessantes, muito interessantes, para a gente entender uma construção que vale para muitas outras coisas. Que como a gente vai comparar rei com Deus? Então, tem realmente carne e osso. Quando o rei é coroado, tem uma grandeza, uma alegria grande em todo o reino. Mas por que a gente aprende como acontece a alegria aqui no reinado, aqui embaixo? Assim também tem que ter alegria quando é a coroação de Hashem, que é em Rosh Hashanah. E outra coisa, o Mag também traz um exemplo que também está ligado com Rosh Hashanah, que é o pai também, para a gente entender como é Hashem como pai, a gente aprende de um pai, aqui tem aqui, quando o pai, ele vai conceber o filho, ele já pensa todos os detalhes do filho. Então assim, está dentro de Hashem todos os detalhes de como somos nós, filhos de Hashem. Então a pergunta, que no caso são 2 perguntas, como a gente pode comparar um rei de carne e osso com Deus? Deus é infinito, Deus está muito acima de um rei. E um pai também com Deus. Deus é muito mais do que um pai. Inclusive, mãe também, e também filho, também irmã, também esposa, marido. Como é que pode falar que Deus é pai, Deus é rei? E a gente sabe que em Rosh Hashanah a gente canta especialmente Avinu Malkeinu, Deus, nosso pai e nosso rei. A gente quer primeiro que seja pai, que é mais bondoso do que o rei. Mas então a gente tem uma resposta que é fundamental para tudo. Para a gente como lidar com o mundo também. Porque não é que é em cima porque é assim aqui embaixo. É o contrário. Assim é aqui embaixo porque em cima é assim. Então a gente olha como se fosse num espelho aqui embaixo para entender como é que é lá em cima na origem. A gente olha aqui embaixo como desencadeou Nishtal Shel, foi descendo de grau em grau, de nível em nível, foi diminuindo para chegar até aqui. E a gente entende como é na origem, como é lá em cima. Como tem no Passuco em Ov, um bebessari achazeloká, através da minha carne, aqui embaixo eu vou ver lá em cima. Isso, inclusive, me ajudou muito quando eu fui participar de congressos de ciência e Torá. Como entender, através da ciência, a Torá. Na verdade, a Torá também serve para entender a ciência. Mas como observar, inclusive hoje em dia, o que a gente fala sobre inteligência artificial, sobre economia, sobre o que acontece no mundo, a gente aprende e entende nas inovações, nas invenções, como é hoje em dia, para entender como que é lá em cima também, como Hashem é para poder chegar até aqui. Então, isso faz parte do nosso propósito, do propósito de Hashem, e por isso que o Hassidismo dá muita ênfase nisso, a gente conseguir entender como acontece a coisa aqui, para entender como que vem lá de cima até chegar nesse ponto. Porque a gente não deve ficar só com a fé de acreditar em Hashem, de confiar em Hashem, que sim tem que ter, mas precisa virar experiência. A gente consegue ter experiência, ter conhecimento através da análise do que acontece no dia a dia.
Até porque nós também somos semelhantes, a gente foi construído à semelhança de Hashem. Então, como a gente é, inclusive, Hashem não tem corpo, óbvio, mas como é a nossa constituição, que é um corpo que tem a cabeça, que tem o corpo e tem os membros, assim também tem as sefirot. A gente entende, aprende através de como é um corpo, como é que é o corpo celestial, como é Adam Akadmon, como é que é o Adam antes de descer para esse mundo aqui. E já quase concluindo, ainda nesses psukim, em Nehemiah, fala que já tinha o Beit HaMikdash nessa época do Ezra, que eles construíram o Beit HaMikdash, e fala como que no segundo dia de Rosh Hashanah já começaram a se preocupar com Sukkah. Mesmo sem construir a Sukkah, estava no segundo dia de Rosh Hashanah, e Hashem já considerou como sendo uma ação, porque esse é logo depois, mas conta como eles trouxeram folhas da árvore de oliva e também outros tipos de árvores e azeite, etc. E adas e alei temarim para fazer o lulav e alei etz avot para fazer o lulav, incluindo as aravot também, e para fazer açúcar também. E aí tem uma ideia interessante que uma ligação com o segundo dia de Rosh Hashanah, já pensando em Sukkot, e Hashem considerando como se já tivesse feito açúcar. Então a gente chega às nossas conclusões que, primeiro, a gente deve já se preparar, é uma inovação, eu não tinha visto isso antes, já deve, no segundo dia de Rosh Hashanah, já preparar-se para a festa de Sukkot. A gente sabe a ligação entre Yom Kippur, na saída de Kippur, já começar a construir açúcar, começar a falar, estudar sobre açúcar, que será 4 dias depois. Agora aqui o Rebbe está falando sobre, baseado no livro de Nehemiah, que já devemos nos preparar no segundo dia de Rosh Hashanah para chegar até a festa do Sukkot. Isso é coisa interessante, como já bem antes a gente consegue antecipar através do pensamento sobre isso e a ligação com isso. Ao mesmo tempo a gente vai entender em relação a Mashiach e a redenção. A gente cada vez mais falando, se preocupando e pensando sobre isso, vamos antecipar para que seja agora já. Em segundo, compartilhar a alegria também em Rosh Hashanah. A alegria está mais ligada a Sukkot, mas também está ligado com Rosh Hashanah e mais ainda em Sukkot. Já tem essa alegria grande, está ligado com o nosso compartilhamento, estar em grupo. Preocupar-se que todos tenham o necessário, esse Mishlor Manot, que não é só Purim, tem aqui também em Rosh Hashanah Mishlor Manot, como está nesse passuco, em Nehemiah. Isso faz com que tenha alegria, porque certamente para aquele que está recebendo, mas a ideia, a ação de ajudar faz com que a gente também tenha uma alegria. Isso é uma alegria de verdade, eu poder ajudar. Me lembro disso quando eu estava na Itália e ajudando, primeira vez que eu senti isso de verdade, totalmente só para ajudar um amigo a fazer uma mudança. Ele era o único amigo que eu tinha, um italiano, que ele tinha, né, um brasileiro, mas poder ajudá-lo. Eu fiquei o domingo inteiro indo para cima e para baixo com móveis, mas eu senti uma alegria verdadeira a ajudar alguém, a fazer alguém para alguém que não fosse para mim. Isso é fundamental. Preocupar-se com que todos tenham necessário faz com que a gente tenha uma alegria verdadeira e também as outras pessoas. Em quarto, terminando, chegaremos à alegria fundamental, que está ligada com a redenção verdadeira, com Mashiach Tzidkeinu, todos juntos já agora, se Deus quiser. Amém. Kenirason. Rosh Hashanah. Feliz, um ano bom e doce para todos nós, se Deus quiser. Kitivav Hatimatová. Mashiach now.